Olá, alegria de estar aqui com você. E hoje nós vamos falar sobre um irmão de Helena Petrovna Blavatsky, chamado Leonid Petrovich Hran. Nós ouvimos falar desse irmão de Blavatsky, o irmão mais novo dela, apenas em uma linha na biografia, extraordinária biografia sobre Helena Blavatsky, escrita por Sylvia Cranston e disponível na editora Teosófica. O subtítulo é A Vida e a Influência Extraordinária da Fundadora do Movimento Teosófico Moderno. E na página 41 desse livro, capítulo 6 da parte 1, que tem o título Um Ano com os Avós, apenas uma linha, a última linha do primeiro parágrafo, a Sylvia Cranston cita o irmão de Blavatsky. Eu vou ler para você esse primeiro parágrafo. Depois do período em que a família permaneceu em Odessa, houve um verão triste na Polônia, para onde o pai de HPB, Pedro von Hran, havia sido transferido. A saúde de Helena Andreyevna, a mãe de Blavatsky também chamava-se Helena, não melhorava. Além disso, ela estava esperando outra criança. Vassily Benzenger, um jovem médico providenciado pelos seus pais, atendia-a constantemente e vivia com a família. Quando os pais de Helena mudaram-se de Astrakhan para Saratov, uma grande cidade no Volga, onde o seu pai assumira o cargo de governador da província, ela e suas filhas deixaram Pedro na Polônia e foram viver com eles, passando um ano feliz num ambiente ideal. A saúde da mãe de HPB melhorou notavelmente e houve uma grande oportunidade para escrever. Um menino, essa é a frase, um menino, Leonid, nasceu em julho de 1840. Bom, agora eu estou lendo dois livros chamados HPB Speaks. São livretos em que são compiladas cartas de HPB para parentes na Rússia e também para um príncipe chamado Dolgokov Korsakov. Esse príncipe e HPB tinham uma grande amizade, um respeito muito grande um pelo outro, e HPB no volume 2, HPB Speaks 2, ou seja, HPB Fala, volume 2, ela escreve uma série de cartas para este príncipe. E num determinado momento ela vai falar do irmão dela, Leonid, que estava precisando de uma ajuda. Eu vou ler um trecho dessa carta que foi escrita em junho de 1882, 25 de junho de 1882, em Bombaim, na Índia, que era, na época, a sede da Sociedade Teosófica, que só um pouco mais tarde iria se transferir para Adyar. Então, o primeiro parágrafo dessa carta de HPB para o príncipe diz assim: Eu escrevo esta carta com grande tristeza por duas razões. A primeira, eu temo uma recusa. E a segunda, eu nunca pedi nada a ninguém, nem para mim, nem para outros. Eu odeio, eu estou lendo em inglês, por isso que às vezes eu hesito um pouco. Eu odeio desempenhar o papel de uma pedinte. E, acima de tudo, eu temo que você vá pensar, meu querido príncipe, que mal nos conhecemos, mal nossa correspondência começou, e eu já exploro a sua gentileza para comigo. Mas tal incidente aparece em itálico, aconteceu que fora de você mesmo não há nenhuma salvação. Ou seja, só o príncipe poderia ajudar Blavatsky nesse momento. Mesmo antes de sua nomeação no Cáucaso, eu desejei escrever para o grão-duque, mas ele nem daria uma olhada em meu pedido. A situação é a seguinte. Então, a Blavatsky vai colocar agora o que ela realmente está desejando, do príncipe, caso ele possa ajudá-la. Eu tenho um irmão, um único irmão, um homem, porque ela tem outra irmã, 10 anos mais novo do que eu. Logo, ele nasceu e logo depois a nossa mãe morreu. Ele nunca, eu acho, foi amado pelo seu pai e cresceu quase que como um órfão. O avô o pegou, e o colocou, acredito, em Gake, numa escola em Tiflis. Então ele foi para uma universidade de Dorpat e depois terminou seus estudos numa universidade de Moscou, uma faculdade de Direito em 1860. Seu nome é Leonid Petrovich Hran. Ele terminou o seu curso muito bem. Ele é uma pessoa bem viajada, muito bem educada, um homem culto,
e raramente se encontra uma pessoa como ele entre os oficiais do Estado. Ele conhece latim e grego muito bem, e também direito como poucos. Ele é realmente inteligente. Tendo terminado a universidade, ele entrou no departamento que administra propriedades do Estado em Tiflis e logo foi nomeado um juiz em Stavropol. Ele foi um excelente juiz, tanto que durante os 8 anos de seu mandato não há uma única queixa contra ele. Bom, então a Blavatsky vai contando, sobre as qualidades do seu irmão e depois ela fala o que aconteceu. Ele perdeu seu posto porque, na época em que o tribunal mudou-se de uma casa para outra, um porteiro bêbado perdeu um fichário que continha, evidentemente, isso eu estou falando aqui por minha conta, documentos do tribunal. Então, quem foi acusado foi o irmão da Blavatsky. Naquela época, o chefe do departamento civil, Kivushini, tinha ido para Tiflis. Eu fui informado por muitos cidadãos de Tiflis que ele é conhecido na Rússia por ser uma pessoa terrível. Bom, outra parte, eu pulei um trechinho agora, e Blavatsky diz: minha irmã escreve que foi então que meu irmão perdeu a sua posição por causa da perda desse fichário e ele foi levado ao juiz. O irmão foi levado até o juiz, então foi destituído desse cargo. Então Blavatsky acha que isso foi uma grande injustiça e escreve ao príncipe pedindo, implorando, ela diz assim no finalzinho: eu lhe imploro, meu querido príncipe, que não fique com raiva de mim por eu ter escrito, que essa boa ação me deixe morrer em paz. Eu abençoo você e sua família e serei sempre sua serva aqui e depois da morte. Então Blavatsky faz essa carta emocionada, pedindo ajuda ao príncipe por causa do seu irmão. Mas eu quis compartilhar com você exatamente para falar do irmão da Blavatsky, que é tão pouco conhecido, por ser tão pouco mencionado nos textos de escritos da Sociedade Teosófica e mesmo na biografia, excelente biografia que Sylvia Cranston escreveu sobre HPB. Então, essa carta e outras cartas maravilhosas de HPB para seus parentes e para o príncipe estão nos volumes 1 e 2 de HPB Speaks. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Cá Entre Nós. Porque na vida a gente quer se conhecer. Cá entre